Que a paz e o amor de Jesus esteja em cada coração aqui presente. O nosso tema de hoje: todos podem fazer o bem e cultivar a alegria. Tristeza é ferrugem do espírito. Encontramos essa passagem no capítulo 15, todo o capítulo, mas hoje eu vou me basear mais no 1 e o 2, e também no Livro dos Espíritos, na questão 643. Então, segundo o Espiritismo, todos podem fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. E é uma atitude que está de acordo com as leis de Deus. E o bem é uma forma, todo bem que a gente faz é uma forma de a gente se aproximar de Deus. E também realizar conquistas espirituais. Então eu vou fazer uma pergunta para que a gente faça uma reflexão. O que eu hoje, ou cada um de nós aqui hoje, fez de bem? O que bem nós praticamos um pouquinho antes da gente entrar aqui dentro desta casa? O Espiritismo valoriza toda ação de caridade e bondade. Toda. Qualquer que seja, não precisa ser nem material e nem moral. Né? Ela pode ser, toda ela está de acordo com as leis de Deus. A caridade, ela é uma atitude amorosa para que a gente tenha com o próximo. E essas caridades que a gente faz, esse bem que a gente faz, ele ajuda que a gente também afaste as aflições, as tristezas que a gente acumula durante o nosso dia a dia, durante a vida. Então, o bem, ele traz benefícios tanto para nós quanto para qualquer outra pessoa. No Livro dos Espíritos, na questão 643, tem uma pergunta assim: há pessoas que por sua posição não têm possibilidade de fazer o bem? Será que todos podem realmente praticar bem? Aí os Espíritos responderam que sim, que não há ninguém que não possa praticar o bem, que todos nós temos essa possibilidade, que somente o egoísta ele não encontra ocasião para exercitar a humildade, a benevolência. E é suficiente estar em relação aos outros homens, porque fazer o bem não precisa, eu posso estar na minha casa e dirigir uma oração, uma prece, uma vibração para aquela pessoa que está doente, ou por aquela pessoa que está passando por uma aflição. O sublime de fazer o bem seria procurar pelo nosso próprio trabalho, nosso próprio mérito, né? Pelo emprego das nossas forças, da nossa inteligência, dos nossos talentos, porque todos nós somos possuidores de talentos. Busquemos na nossa consciência qual talento eu tenho e que eu posso fazer o bem. E os recursos que faltam para que a gente possa realizar essas intenções generosas. Então, quando a gente passa na rua e a gente vê uma pessoa passando apressada, vocês já pararam para pensar quando a gente para por essa pessoa e dá um sorriso para essa pessoa? Alguns ficam desconcertados, outros parece que dá um alívio, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. Ou então, no nosso trabalho, bom dia, boa tarde, como vai? Chegar cantando, alegrando o ambiente, porque esse é o nosso objetivo, porque às vezes as nossas aflições podem trazer também para o outro aflição maior. E se eu pratico o bem, se eu dou um sorriso, se eu canto para espantar o mal, como diz, né, a própria música, quem canta seus males espanta, quando a gente chega cantando, eu tenho uma mania, quando eu chego no meu trabalho, eu chego, como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. Mas eu faço isso de forma tão simples, normal, que já é do meu costume, que todo mundo fala o que eu estava sentindo, eu não estou sentindo mais.
Mas isso é uma forma que eu achei de contribuir. Então a gente pode chegar nos lugares que a gente tem mais intimidade, cantando para aquela pessoa. Que duvido a pessoa que esteja passando por uma aflição não devolva para você um sorriso, uma alegria. Às vezes aquela pessoa estava precisando de um conforto, de uma esperança. E você chegando com entusiasmo para aquela pessoa, você traz esse reconforto. E é isso que o Espiritismo prega, que nós estamos aqui para auxiliar o outro diante das suas necessidades. E todos nós somos responsáveis pelo nosso irmão que passa por necessidades. Não é só o governo, não. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Então, claro que quem tem mais ajuda quem tem menos. Mas às vezes eu não tenho um bem material para auxiliar. Mas eu posso auxiliar emprestando o meu ouvido, ligando, perguntando como essa pessoa está, dando um sorriso, um bom dia, ou não devolvendo para a pessoa a agressão que às vezes aquela pessoa, na maneira de falar, te ofendeu ou te agrediu. Devolvendo com carinho, com atenção, ou simplesmente ouvindo. Quando uma pessoa te agride com palavras, nós devemos pensar: o que essa pessoa está passando? Como eu poderia ajudá-la? Então, vibre amor para aquela pessoa, vibre luz para aquela pessoa, que ela imediatamente vai se sentir melhor. Também, no item do Evangelho, fala que todo o bem que fazemos não deve ser com ostentação. Chico Xavier, lá em Minas, quando ele foi fazer uma doação numa casa, a família estava passando por grandes dificuldades. E eles foram levar uma cesta básica a essa família. E chegando lá, ele convidou os seus companheiros que estavam com ele para que entrassem pela porta dos fundos. Aí eles perguntaram: mas por que, Chico? Por que você não quer chegar na porta da frente? Porque os vizinhos não precisam saber do que ele está passando. Então isso é uma forma generosa, sem humilhar aquela família. Então a gente deve sempre pensar, quando eu for auxiliar alguém, que eu dê sem humilhar, que eu faça o bem sem humilhar. Todos nós somos capazes de fazer isso, de encontrar isso dentro da gente. Então também, quando quando nós estamos fazendo bem, é para nós que estamos fazendo. E muitas vezes fazemos nos exaltando. Quando a gente faz nos exaltando, nós estamos trabalhando o exterior, estamos trabalhando o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E Chico já falava que a gente deveria trabalhar para o nosso interior, trabalhar para nos sentirmos bem, para que a gente cultive a alegria dentro da gente, para que a gente encontre a paz quando a gente está fazendo bem, sem ostentação. Se a mão direita dá, a esquerda não deve saber. O que ele quis dizer isso? Que a gente não deve humilhar a quem a gente está auxiliando. Então tem várias formas. E também tinha Jesus, uma passagem na época de Jesus, de um cego que ele andava atrás de Jesus, que ele queria ser curado. E Jesus volta-se para ele e pergunta para esse cego. E ele sabia que ele queria ser curado, né? Jesus sabia que esse cego queria ser curado. Mas Jesus volta para esse cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E aí, com certeza, o cego explicou. Ele falou: então vá, que a tua fé te curou. Então, quando a gente for também fazer o bem, a gente deve pensar primeiro, né, planejar, para que eu também procure ajudar o outro naquela necessidade, porque às vezes a gente doa coisas que as pessoas não precisam. Então também eu tenho que me programar, eu tenho que prestar atenção, ver com os olhos do coração
O que essa pessoa realmente está precisando? De um abraço? De um colo? De um ombro amigo? Ou de um prato de um feijão? Ou de uma cesta básica? Ou de um auxílio para pagar a luz, por exemplo? Né? Então, tem várias formas da gente auxiliar. Quem tem vontade de fazer o bem, não escolhe a quem, faz o tempo todo. Cuidando de uma plantinha, de um animal, de um idoso, de um doente, de uma pessoa com deficiência. Nós temos tantas oportunidades na nossa mão para trabalhar, e hoje ainda eu escutei uma leitura que a gente leu aqui, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós somos instrumentos na mão de Deus. E o que eu estou fazendo com as minhas mãos? Qual foi o bem que eu pratiquei hoje para me deixar alegre? Porque se todos podem praticar o bem e vão se sentir alegres, como estou me sentindo hoje? Alegre? Triste? Porque a tristeza fala ali que é ferrugem do espírito. E quando a gente se sente triste, quando a gente deixa os pensamentos negativos atuarem em nós nos afastamos de Deus. Se nós temos nas nossas mãos a ferramenta para fazer o bem, ou nem precisa das mãos, apenas o nosso olhar e o nosso pensamento, enviando uma prece, uma vibração de amor, de paz e de luz para alguém, já é uma forma de praticar o bem. Então, com o exemplo também da viúva, que tem na Bíblia, que a viúva, eles passam recebendo as doações de todas as pessoas. E uma viúva doa a sua única moedinha. E Jesus pergunta, quem doou mais? Aquela viúva ou as outras pessoas? A viúva, porque ela deu do que ela tinha. E nós, muitas vezes, doamos daquilo que nos resta, daquilo que está sobrando. E nós devemos fazer um sacrifício para doar aquilo que é do nosso benefício. Daquilo que eu uso também. Vamos dividir com o próximo. Eu não tenho tempo para conversar, mas vamos parar um pouquinho para ouvir o colega. Quem sabe naquele momento eu auxilio para que ele não cometa um suicídio, para que ele não venha usar uma droga, para que ele não vá beber. Né? Tem tantas formas da gente, às vezes, conduzir o nosso pensamento e pensar assim, nossa, poderia parar um pouquinho para fazer esse bem, mas é só um minutinho para parar e ouvir. Já basta. Muitos males a gente afasta. Né? Então, e nós? Qual foi o bem que praticamos hoje? Se ainda não praticamos, ainda há tempo. Até meia-noite. E é uma maneira de amar a Deus e assim amar o próximo e a nós mesmos. Fazer o bem é uma prece endereçada ao Divino Criador. Todos temos a oportunidade. Pensemos nisso. Que assim seja.